Preço bom. Enchia de som, resistente, esse negócio de crise. Você trabalha quanto tempo por dia? Umas 10 horas. Vende muito? Vem, agora tá caiu bem o movimento, né, pra todo mundo. Água do amor, mata a sede e o calor. Quanto é que você tira por mês no seu bolso, Mauro? Dá de tirar uns 4, 5 mil, né? No momento de hoje tá bom, né? Se eu pegar um funcionário de loja, ele tira R$1.000, 800. Você tá há quanto tempo na informalidade? 5 anos, em média. Eu trabalhava no trabalho formal, terminava o expediente e vinha pro informal. Olha o suco natural de laranja, pessoal, é R$2, geladinho natural, feito na hora, pessoal. Quanto é que você tá ganhando por semana? Varia em média 2.000, 1.500 por semana. Eu tinha um lava rápido que eu fechei agora sexta-feira e uma lanchonete que eu fechei também. Por quê? A crise. Aluguéis absurdo. E o trabalho informal você ganha e não paga aluguel. Suco puro e natural. É por opção que eu vim pra rua. A minha mãe, hoje em dia, ela gosta, porque ela vê que entra dinheiro. Mas antigamente ela não queria de forma alguma que eu trabalhasse na rua. Porque eu estudei em colégio particular e aí ela falou que não criou o filho dela, não pagou o colégio particular, para o filho virar camelô. A informalidade no Brasil, mesmo depois de 10 anos de contínua formalização, ainda é muito alta. Tá? Então, cerca de 1/3 da força de trabalho ainda é informal e 2/3 das firmas, das empresas brasileiras também são informais. Esses números são muito altos, mas eles não são fora do comum para países em desenvolvimento. Infelizmente, em particular aqui na América Latina, a nossa realidade é essa. Todo mundo vem comprar com a gente, com um diferencial, aquele preço que você está podendo comprar. Trabalhava na área bancária, eu fui mandado embora, né? Fui dispensado. Aí eu peguei, entrei no seguro-desemprego, eu falei, não, eu não vou ficar em casa sem ter uma outra renda. Eu ganhava aproximadamente R$1.600. Aqui, mensalmente, se for dias bons de calor, eu tiro em torno de R$4.000, R$4.500. Bem mais, né? Lucro para mim. Milhões de brasileiros ainda vivem do trabalho informal. Não têm a cobertura da legislação trabalhista, portanto não têm acesso à previdência social, seguro-desemprego ou férias remuneradas, isso entre outros benefícios. Um estudo feito por pesquisadores com base em dados do IBGE diz que a taxa de informalidade, ou seja, de empregados sem carteira assinada no setor privado, caiu quase 11 pontos percentuais ao longo de 10 anos. Não houve nenhuma medida estrutural em relação ao mercado de trabalho nos últimos 14 anos. A melhoria que a gente observou nesse período foi por questões conjunturais. A conjuntura era muito favorável, o mercado de trabalho teve um desempenho excepcional, mas agora que essa conjuntura favorável se desfez, a gente vai observar um retrocesso nesses indicadores todos, em particular na informalidade. Além dos empregados que não têm carteira assinada, fazem parte desse universo informal os autônomos e os que trabalham em firmas informais, ou seja, aquelas que não pagam impostos nem têm licença para operar. Na verdade, o setor informal é muito mais heterogêneo do que a gente imagina. Então tem sim o trabalhador muito pouco qualificado que não consegue encontrar uma colocação no mercado formal de trabalho, que desejaria ter um trabalho com carteira, mas que por razões múltiplas, em particular pela sua própria baixa qualificação, não consegue um emprego formal, um emprego com carteira. Mas tem também trabalhadores muito qualificados que muitas vezes optam pela informalidade para, por exemplo, pagar menos impostos, ter uma renda líquida mais alta. Há 20 anos eu sou DJ e nunca tive carteira assinada. Cerca de 85, 90% dos trabalhadores da noite dos toca-discos, eles são autônomos, né? Como eu. Então existem trabalhadores dos toca-discos, DJs, que são residentes de boate, então trabalham de forma contínua na mesma boate, e esses DJs, eles geralmente têm a carteira assinada até para não dar problema trabalhista depois, mas é infinitamente a minoria da categoria que tem carteira assinada. O salário mínimo é o preço mínimo da mão de obra menos qualificada. E esse preço mínimo aumentou demais e aumentou em descompasso com a produtividade dessas pessoas. Estrutura tributária, legislação trabalhista, tudo feito para empurrar as pessoas em direção à informalidade.
O autônomo, ele geralmente ganha mais, porque o cara que trabalha 5 vezes por semana, ele não vai ganhar a mesma coisa, mesmo no cachê do convidado e do outro autônomo que trabalha menos. É uma atração à parte. O cachê varia, porque, por exemplo, muitas vezes o cara é amigo, muitas vezes a gente toca de graça, muitas vezes a gente faz desconto, entendeu? Mas varia entre a média de 500 a R$1.000, aí é tudo negociado. Eu conheci praticamente todas as regiões do Brasil viajando, participei de vários festivais. Se eu de repente trabalhasse dentro de uma casa noturna, com a minha carteira assinada, mas não me proporcionaria essa coisa emocionante que o showbiz dá para você. A gente sente falta no sentido seguinte, né? Os direitos trabalhistas, você tem direito a férias, 13º, você tem plano de saúde, até uma questão da previdência social, da aposentadoria, mas que fazem falta, ainda mais quando a gente vai ficando mais velho. Eu já perdi 60% do lado, 40% do outro da audição. A profissão ela é insalubre, você tem que saber colocar um de lado para você compensar o mês que vem a menos, para você poder ter 10, 15 dias de férias e se puder fazer uma poupança, uma previdência privada, ou até mesmo pagar o INSS. A educação está muito difícil. Eu trabalhava como professora num colégio no centro já há muito tempo e com a demissão a casa cai, né? Entendeu? Mas é melhor não trabalhar tanto, porque você trabalhava em 2 escolas durante que você trabalhava não, eu gosto de trabalhar o dia inteiro. Por mim eu trabalhava o dia inteiro. Quanto você recebia antes, mais ou menos? Ela chegaram quase 2 mil, 2 e pouquinho. E eu reduzia bem menos do que isso, a metade disso. Como já era uma coisa que a minha tia fazia, e eu fiquei dependendo dela já durante um tempo, ainda dependo dela para me ajudar com as contas que já existiam. Então a forma que eu tinha para ajudar ela ajudar ela nos bolos. Tem um jeito de fazer o detalhe, aquela coisa toda. E às vezes eu chegava aqui, ela estava fazendo alguma coisa, eu ia para ajudar e acaba ficando legal conciliar as duas coisas. Conversei ontem com a minha tia, foi em relação à comida. A gente investia em alguma coisa, como a gente tem um bom espaço, investir em alguma coisa de comida para ganhar um dinheiro, para depois eu poder investir em outras coisas. Mas você pretende usar esse dinheiro da sua rescisão para investir nesse outro negócio? O dia que o advogado disser para mim, Amanda, tá liberado, é o que eu vou fazer. Começar um negócio em momento de crise, a chance de não ser bem sucedido é muito mais alta. Né? Não só pelas razões óbvias de que é muito mais difícil você fazer um negócio prosperar em períodos de crise, mas também mesmo aqueles que sobrevivem crescem menos, têm menor sucesso ao longo da vida, da existência do negócio. Lucia! A informalidade tem esse lado dramático que na verdade, ser um colchão para as pessoas que perdem a oportunidade no mercado formal. O que é seu? Não é o seu. O país tem hoje mais de 11 milhões de desempregados. E a perspectiva é de que a economia encolha 4% esse ano. A informalidade cresce. Desde o ano passado, 1,5 milhão de pessoas começaram a trabalhar por conta própria e 165 mil viraram trabalhadores domésticos. Cabelo é aqui, alemão. Pode chegar, tá precisando, tá careca, hein? Para vender cabelo precisa do quê? Precisa de uma conversa bem cabeluda com o cliente, né? Precisa ter muito cabelo. Precisa ter muito cabelo. Alto astral. Olha só, chegou a caixinha de som resistente esse negócio de crise, gente. Para com crise. Você tem um sonho de trabalhar em algum lugar fixo, de ter uma carteira assinada? Eu tenho. Como eu trabalho com locução, eu pretendo concluir o curso de DRT para mim fazer locução em rádio. Indo embora para começar amanhã de novo. Olha, já foi. Vale duro, até a voz já foi embora. O brasileiro ele tem um espírito inovador, tem um espírito empreendedor também. E muitos dos empreendedores e empreendedoras do país desistem quando se deparam com as dificuldades que eles vão ter que enfrentar. O Farmazap é um aplicativo que serve para as pessoas pesquisarem os preços de medicamentos nas farmácias mais próximas e escolher a melhor opção, inclusive fazer a compra pelo próprio aplicativo recebendo o medicamento em casa. Quando é que você percebeu assim
teve esse insight de criar um aplicativo para isso? Eu sou pai de 3 filhos, né? E aí sempre tem um que está com otite, com dor de garganta, com um joelho machucado, e isso nos leva sempre a ter que comprar medicamentos. Os medicamentos têm uma variação de preço muito grande de uma farmácia para outra. Vou colocar aqui o código do cartão. A gente elaborou um plano de negócios, né? Elaborou uma estratégia de como a gente poderia não só criar, mas ganhar dinheiro com isso. A partir daí a gente buscou o Porto Digital aqui em Recife, que é um polo de tecnologia, e fomos felizes, fomos acolhidos, né, entre as empresas que estão incubadas para possibilitar a viabilidade do negócio. O fato de estar incubado representa, bom, pelo menos para a gente tem representado uma economia muito grande. A gente estima que em torno de 5 a 6 mil reais a gente economiza só pelo fato de estar aqui. Se a gente fosse alugar uma sala, teria que pagar a conta de energia, teria que pagar internet, telefone, enfim. A maior parte das firmas informais ou é muito pouco produtiva e jamais vai se formalizar, ou são firmas que estão realmente tirando proveito desses menores custos. BNK de 40 miligramas. O inovador, muitas vezes, é informal. É incorreto achar que a informalidade é um lugar de serviços e produtos de baixo conhecimento, de pouca aplicação da economia do conhecimento. Você tem profissionais altamente qualificados que permanecem na informalidade porque, de outra forma, os seus negócios não seriam viáveis. A gente vem fazendo dentro do arranjo da lei de inovação, então a gente vem trabalhando com um contrato de desenvolvimento de tecnologia entre os sócios, mas a gente não criou ainda uma pessoa jurídica, até porque a gente não está faturando. Então, a partir de agora que a gente vai começar a faturar, né, mas a gente vai ter essa necessidade. Né? Tem empreendedor no Brasil, dependendo daquilo que você faz, você chega a trabalhar 90% do seu tempo para lidar com a burocracia. De cara já teria que contratar um contador, um advogado, ter uma assessoria nisso. Tem uma pesquisa do Banco Mundial que mostra que as grandes empresas gastam 2.200 horas por ano com a burocracia. E as pequenas empresas gastam 2.600 horas. Isso é mais do que 108 dias por ano só lidando com burocracias, com obstáculos legais para tocar o seu negócio. Eu tinha uma loja de cosmético, artigo de cabeleireiro, né? Uma loja legalizada, que pagava aluguel, impostos. Mas conforme o movimento foi enfraquecendo, a concorrência aumentando, e esse ramo é um ramo que quem tem dinheiro está de pé, quem não tem que correr para as outras áreas. Aí foi o que eu fiz. A ideia surgiu através de um evento que eu fui fazer, um evento infantil. Eu tive a ideia de botar um churrasquinho lá, né? Quanto tu investiu? Eu não me lembro bem, mas foi mais ou menos uns R$200 com a churrasqueira emprestada por um vizinho. Comecei com 3 quilinhos de carne, 2 bandejinhas de frango, e hoje eu compro 100 kg de carne por semana, 25 de frango por semana. O cheiro vai longe, 20, 30 metros de distância que a fumaça vai e o cliente vem pelo cheiro. Tá ótimo, tá beleza. Tá aprovado? Bom, aprovado. Olhei no relance aqui, ué. Paguei R$1.000 no ponto dele. Já com a carrocinha, veio o ponto completo, só que eu não uso a carrocinha dele, que eu prefiro trabalhar com esse método de churrasqueira aqui. Nesse ponto aqui, que é meu primeiro, eu vendo 300, 250 espetinhos. Tem gente que está vendendo produtos usando aplicativos de mensagens instantâneas. Tem gente assim no Brasil todo. Tem gente que está oferecendo seus serviços em redes sociais. Tem gente que está criando novas formas de gerar uma clientela online ali para poder vender algum serviço, algum produto. Temos aí o grupo do churrasquinho do Tiquinho. E eu tenho mais de 115 clientes já cadastrados no Zap Zap e toda hora não para de tocar. A criatividade no brasileiro, ela não falta. Você pode separar para mim 3 carnes e um frango e um misto? Entrega pelo mototáxi ali, ó, dos amigos ali, ó. Que também, devido a essa crise ruim aí, tá ruim de emprego para eles, vieram trabalhar no mototáxi também, para garantir o sustento da família. Ué, Tiquinho,
churrasquei! Aqui é o primeiro de muitos. Tô com um mês, esse aqui tá com 1 ano e 4 meses. O meu segundo ponto tem 1 mês e meio. E daqui a 2 meses já tô com previsão de abrir mais um. O churrasquinho me proporcionou pagar todas essas dívidas, qual eu tenho mensal, incluindo minha escola dos meus filhos, prestação de carro, seguro do carro, os funcionários que trabalham comigo e ainda sobra um pouquinho para passear com a família. Quer o quê, neguinho? Vamos. Tá pronto? Tô. Você lembra de final? Aqui? Aham. 3, 2, 1. Foi. Eu sempre trabalhei com os meus pais, né? Meus pais são músicos profissionais e eu fazia shows mais em Petrópolis com outras bandas. Há um tempo atrás eu recebi um convite do Cifras.com, que é um site grande de aulas online, e com esse site eu ganhei uma projeção muito grande como músico, instrumentista e como professor. Então, tipo, virei uma referência assim no cavaquinho no Brasil. Quando eu trabalhava com Cifras, que é um site que tem uma projeção já enorme, eu ganhava cachê por vídeo. Então, eles me pagavam em torno de 300 por música. Depois disso, com a quantidade enorme de acessos, eu resolvi trabalhar meu nome. Então, montei um canal com o meu nome. Agora eu estou engajado com o meu canal mesmo. Assim, trabalhar o meu nome, João Felipe, e eu mesmo produzir tudo. Você viu que eu tinha te falado que esse volume está um pouquinho mais alto? Esse som tava ruim ainda. Esses vídeos que eu faço, o retorno ele vai ser a longo prazo, porque esse não é o meu principal ganho, né, de vida. Eu trabalho com shows, né, sou um músico profissional e essa é a minha renda principal. Todo autônomo já sentiu em algum momento da vida, assim. Tem meses que são espetaculares, assim, e tem meses que ficam mais difíceis. Mas os vídeos, eu acredito que em 1 ano, porque eu comecei a fazer isso tem 1 mês, com o meu nome. Em torno de 1 ano eu já vou conseguir começar a ter renda com os vídeos, né? Porque as visualizações, elas estão aumentando, assim, muito rapidamente. Acho que tá bom. Aqui, ó, chegou até um pedido novo. Tem muita gente hoje indo para a internet, enxergando a internet como uma oportunidade para abrir os seus negócios, para falar com um público diferente, para não depender apenas da clientela local onde você está inserido. Então as pessoas olham para a internet como uma grande oportunidade. Então, galera, aqui no início da parte A, a gente tem da casa 2 para a casa 3. Esse retorno a longo prazo que você diz que você quer tirar da internet, assim, isso viria como? Por meio de patrocínio, e o próprio YouTube ele gera uma renda, dependendo das visualizações que você tiver. Tava pedindo aula? Nossa, eu queria agradecer o seu aluno. Muitas vezes a gente olha para a informalidade com um preconceito também enorme de não reconhecer que tem inovação ali, e tem. Então a gente precisa ter a generosidade de olhar para a informalidade, reconhecendo o que existe de inovação a partir dali e ajudar essa inovação a se formalizar, a fazer com que a gente diminua as barreiras para que aquilo tenha que viver e permanecer na informalidade e a pessoa possa se estabelecer, sair da ameaça da precariedade, e eu acho que isso é o caminho mais importante. Eu preciso fazer a compra do medicamento BNK. A partir de agora, quando a gente vai faturar, a gente vai precisar tirar o CNPJ, criar, até para dar sustentabilidade legal aos nossos contratos, né? Enfim, ter isso amarrado de uma forma mais juridicamente perfeita. Então a gente precisa, mas o máximo que a gente pôde segurar, a gente segurou. Gente. Meia furada só eu tenho, viu, senhor? Querendo ou não, tá errado. Acho divertido, tipo, porque eu gosto de trabalhar com o público, entendeu? Eu trabalhei já em loja, tipo, eu era vendedor também de loja. Aí eu enjoei de trabalhar. Aí eu voltei, tipo, pra rua. A gente sente falta no sentido seguinte, né? Os direitos trabalhistas, você tem toda aquela segurança que a carteira de trabalho te dá.
Mas as pessoas que trabalham com carteira assinada, salvo raras exceções, elas, dentro da profissão, elas ficam muito restritas àquele local de trabalho. Então, elas não se expandem dentro da profissão. I've never been a